Que bonita essa entrada, né? Rádio Geek, né? Foi tão... Ainda mais com essa musiquinha, assim, eu me senti no Dia dos Namorados aqui. Que coisa bonita. Pazoto, agora vamos falar do filme Ainda Temos a Imensidão da Noite. Um filme do Gustavo Galvão, estreia dia 5 de dezembro. Eu já assisti esse filme, gostei bastante. Gustavo Galvão é um amigão aí de velha data, tá sempre trabalhando, fazendo filmes aí em Brasília. Este filme, ele aborda a cena de música independente. O filme conta a história de Karen, vocalista e trompetista da banda indie Animal Interior, que foi feita só para o filme, diariamente lutando por um público na cidade de Brasília, enquanto tenta equilibrar as responsabilidades da vida adulta com os seus sonhos de viver da arte. Como os outros filmes do Gustavo, esse filme se passa em Brasília. A Karen é interpretada pela Ayla Gresta, que faz um trabalho incrível nesse filme. Vou falar dela daqui a pouquinho. A Karen mora numa cidade satélite de Brasília e tem um deslocamento diário para seus trabalhos, ensaios. Ela paga os remédios do avô, que ajudou a construir a cidade, mas nunca conseguiu viver no plano piloto. Ela passa o tempo dela no trabalho em função da sua banda, da Animal Anterior. Você vê ela fumando maconha na escadaria, na frente da placa de não fume, assim. Tem umas coisas interessantes. A gente tá falando de contracultura aí no último bloco, né? Com o filme do André Félix, o documentário Diante dos Meus Olhos. Eu lembrei desse. São filmes com essa coisa... Tem um pouco de movimento beatnik aqui nesse filme também. É bem interessante. Quando ela é demitida por não querer trabalhar em um dia em que ela tem um show de sua banda, ela decide ir para Berlim, com a ideia de fazer música por lá com seu ex-parceiro de banda, Arthur. Partindo sem um casaco adequado de frio ou um plano, ela pula de local em local esperando o próximo obstáculo que a vida inevitavelmente a trará. O roteiro é de Gustavo Galvão, junto de sua produtora associada e primeira assistente de direção, Cristiane Oliveira. Aliás, a Cristiane Oliveira também é diretora. Ela fez um muito bom filme chamado Mulher do Pai, em 2016, que tem como protagonista o Marat Skars, que está dentro desse filme. E também tem coautoria esse roteiro com a Barbie Helsinger. Alguns temas de marginalidade exploradas no filme anterior do Gustavo Galvão, que é uma dose violenta de qualquer coisa, que eu gosto muito desse filme. É um road movie, assim, meio de frentão, assim, tem uma pegada meio... contra a cultura, né? Ele tá sempre questionando tudo, e são lugares feios, lugares sujos, e você tá sempre nessa onda meio devagar. Eu tô vendo a estagiária aqui da Rádio Geek assinando. Você assistiu esse filme? Uma dose violenta de qualquer coisa? Assiste, você vai gostar. Se você já tá assinando com a cabeça com eu falando disso, você vai amar esse filme. Então, alguns temas desse filme são repetidos, só que dessa vez ele vai para uma onda mais de sensações, mais de ímpetos, mais de reações, não com uma estrutura temática em si. Que é bom para algumas cenas e ruim para outras, né? Há nas cidades e nos personagens, ele compara muito Brasília com Berlim. Eu acho que ele quis comparar elas como diferentes, né? Para mim, a interpretação do filme foi mais de como elas são similares, mas eu costumo ver isso quando eu estou viajando, não como as coisas são diferentes, mas como são parecidas. Tem um anarquismo light aí em todos os lugares, né? De quem tá meio insatisfeito com a sociedade, mas também não consegue oferecer soluções, né? Limitando-se a cartazes de fundo com quem nos defende da polícia e afrontas vagas, um grito melancólico que ainda não foi canalizado em energia criativa. Então é interessante, é uma textura muito interessante para um filme, mas também não tem uma diretriz, não tem uma estrutura temática que carrega ele, né? Assistir, por exemplo, aquele filme do Johnny Depp, Viver e Morrer em Las Vegas, eu não lembro exatamente o nome do filme agora. Mas falta um pouco essa estrutura um pouco mais canalizada, na minha opinião, que não vale porra nenhuma. São uma nova geração beat, sujadas com uma malandragem brasileira e uma sensação de merecimento sem justificativa, como se por alguma razão o mundo deve algo a elas. Quando Karen é demitida por não querer trabalhar, ela resigna-se a reclamar que a rescisão foi paga em dinheiro vivo. Marat Skars, que esteve no trabalho anterior,
Tem um pequeno papel como Alex, amigo da banda. Ele apresenta os integrantes ao delegado após uma rixa com o vizinho por barulho exagerado, que essa cena é um ponto alto do filme, inclusive. Aliás, o humor nesse filme é muito interessante. Mas ele apresenta os músicos, um radialista, um jornalista, um designer. Aí o cara corrige: não. Nós somos músicos. É um novo underground, são anticonformistas que moram na casa da mãe para ter dinheiro para comprar cocaína e maconha, né? Decididos que suas contribuições artísticas deveriam ser o suficiente para a sociedade os abraçar e aceitar. O mais legal desse filme, ou mais diferentão desse filme, pelo menos, é que a banda do filme Animal Interior foi montada especialmente para o projeto. A banda ensaiou por 3 meses antes do início das filmagens sob produção de Lee Ranaldo, do Sonic Youth. Os protagonistas da banda no filme são músicos de verdade que realmente tocaram seus instrumentos enquanto filmavam as cenas com música. Então essa proposta de usar músicos ao invés de atores era muito importante pro diretor, que ele não queria que parecesse que eles estavam fingindo tocar instrumentos, que eles realmente soubessem tocar instrumentos. Então ele partiu de músicos que ele achava que podiam atuar e não de atores que talvez tocassem ou não tocassem tão bem ou alguma coisa assim. Tem um resultado inconsistente isso, né? Como se você já assistiu um filme do Gus Van Sant, você sabe disso, né? Às vezes funciona o cara que não sabe atuar, às vezes não. Depende muito do carisma pessoal, do talento que você consegue, aquele je ne sais quoi que você não consegue exatamente saber por que um ficou melhor que o outro. No caso da estreante Ayla Agresta, é revelado um novo talento no cinema nacional. A atriz é muito versátil, atua super bem, não deixa a desejar quando está contracenando com Mara Descartes. Em outras ocasiões ela segura as cenas sozinha, principalmente quando ela tá atuando com os outros não atores. Em outros momentos, principalmente com esses não atores, os diálogos são artificiais, então, às vezes você sai um pouco do filme porque você percebe que faltou um tempinho aí de comédia, ou faltou aquele estranhamento de alguns filmes do Gus Van Sant que... Só que esse não tem aquele experimentalismo que você lembra que você tá assistindo um filme que é estranho, né? Esse aqui tem... É um filme normal, né? Então fica mais estranho ainda quando você vê a pessoa um pouco fora do lugar. Mas não deixa de ser interessante, só é diferente. O filme é engraçado, eu até diria muito engraçado, eu ri bastante várias vezes, com destaque para uma sequência ótima em Delegacia de Polícia. Às vezes as comédias caem por terra justamente por causa desse timing de atuação. A fotografia volta a ser do André Carvalheira, com quem o diretor trabalhou nos seus outros filmes. Aquela coisa de cinema nacional, imagens meio lavadas, né? Sempre falta um pouco de definição em cinema nacional. Já reparou nisso, Pazoto? Filme nacional sempre parece meio fosco, né? Meio obscuro, assim. É como se faltasse um preto lá, faltasse uma nitidez, né? Então, só que nesse filme isso até funciona porque reforça o clima e personagens frios e apáticos, tanto das cidades como personagens, quanto dos personagens em si. Tem uma hora que um colega de trabalho pergunta pra Karen: e quando não tiver ninguém pra assistir o seu show? Aí ela responde: sério, eu me mato. Pra Karen, sem reconhecimento, a sua arte não tem valor. A banda dela começa a questionar suas decisões. Você precisa arranjar outro vocalista pra ficar menos instrumental, seu nome é muito cabeça. E quando ela chega em Berlim, as semelhanças da cidade com Brasília são tão perceptíveis quanto as diferenças, né? Tem um barman que reclama: pô, Berlim tá virando Orlando, né? Irritado que no bairro turístico, onde ele tem um emprego fixo, todo mundo fala inglês. Tem algumas outras coisas, né, de hipocrisia de personagem aí, né? Pô, né, os caras comendo shawarma e 2 minutos depois reclamando que os restaurantes de comida tailandesa cobram 12 euros de turistas trouxas, né? Eles mesmos sem conseguir identificar as suas próprias hipocrisias. Apesar dos atores serem músicos, a maioria dos planos são bem fechados os instrumentos. Eu fiquei até me perguntando isso. Por que não usar, então, atores? E o filme é bastante estático, que eu acho que é uma coisa de estilo do Gustavo Galvão, mas tem uma hora que você começa a estranhar isso, que falta um pouco de movimento, mas de novo, o filme é bem claustrofóbico, talvez foi tudo proposital. Tem 98 minutos, muito bem explorados, passa super rápido, é um filme que transborda talento, tem pouca estrutura.
Ele funciona bem porque ele transmite um clima, né? Você assiste, você sai com uma melancolia meio raivosa, assim. Mas ele não tem medo de se apoiar no humor também. Então é uma assistida gostosa, assim, principalmente se você gosta de música. Eles brincam que... Ele fala, a sua banda toca o quê, né? Ele fala, a gente faz punk psicodélico com trompete. Então, essa é uma boa explicação de que tipo de filme que é. Realmente vale uma conferida. Estreia dia 5/12, quinta-feira. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre o filme Entre Facas e Segredos, do Rian Johnson. Você está na Rádio Geek e Apaixonados por Cinema.